Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ciências e pesquisa. Professor Marcelo chegando, aula de número 10. O que a gente vai falar hoje? Na aula de hoje a gente vai falar da indicação de fontes. Eu coloquei aqui parte 1 porque a gente vai falar de parte 2 e parte 3, tá? Então essa é a sequência aí das nossas próximas aulas. Professor, o que é esse negócio de fonte? É a fonte Times? É a fonte Arial? Não, ainda a gente não vai entrar nessa parte de fonte, do Word, mas fonte como o que é, né, essa fonte de pesquisa. Fonte, então, como a fonte de pesquisa, ok? O que significa isso? Então vamos pensar, lembra lá do começo, na questão de quando a gente falava sobre conhecimento científico, a diferença de conhecimento de senso comum. Então, fonte, a gente sempre vai falar fonte é de onde você retirou a informação para dar base, para sustentar a sua argumentação. Então, de onde saiu aquela informação? De onde saiu é a fonte. Então, professor, peguei essa informação de um livro X. Então, a informação do livro X, do autor X, do site X, do documento X, é a nossa fonte de pesquisa, ok? Professor, fala mais um pouco disso daí. Toda vez que a gente pensar em fonte, a gente então está trazendo uma ideia de um outro autor, de um outro documento, de um outro site. Então a gente fala, eu fiz a menção a tal autor. A ABNT, que é quem regula, né, a formatação dos textos, do TC, dos artigos, dos trabalhos acadêmicos, ela diz que toda vez que a gente pensar em mencionar um outro texto, um outro documento, a gente está fazendo uma citação, tá? Então, toda vez que a gente usar o termo citação, você vai pensar o quê? O que eu quero que você tenha na sua mente? Citação é toda vez que eu mencionar um outro autor diferente de mim, tá? Então, não é você que está dizendo aquilo, você está tirando de algum documento, de alguma lei, de algum outro autor, tá? Então, citação é a fala de outro autor, não é a sua fala, mas a fala de um terceiro, a fala de outra pessoa. Normalmente vai ser um argumento de uma autoridade, um argumento de um especialista. É a parte do trabalho que vai dar a sustentação, vai tornar o seu trabalho científico, vai trazer o seu trabalho para o lado científico, ok? Então, o embasamento científico sai da citação, sai da fonte de outro autor, ok? Sabia que você ia entender, ia pegar rápido, porque é fácil, né? Professor, dá mais exemplo disso daí. Ok, vamos lá. A citação, o que é esse negócio de citação? Tá, a gente já viu o que é esse negócio de citação. Mas a gente tem que entender que basicamente há dois tipos de citação. A citação direta e a citação indireta. Nossa, professor, o que é esse negócio aí de citação direta, citação indireta? Na primeira parte, na aula de hoje, a gente vai descrever o que é cada uma. Na segunda aula, a gente vai ver como montar uma direta e na terceira parte a gente vai ver como montar uma indireta, ok? Mas vamos tentar definir então o que é uma citação direta e o que é uma citação indireta. Difícil? Não, muito fácil, muito fácil. Importante que você se mantenha empolgado, ok? Então vamos lá. Citação direta. Citação direta nada mais é de quando você manda aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V. O que é esse famoso Ctrl+C, Ctrl+V? Vamos pensar. Eu vou pegar exatamente, fielmente, a palavra de um outro autor. Ou seja, eu vou lá no livro do fulano e tem 4 linhas que eu vou copiar exatamente do jeito que ele escreveu. Então eu vou pegar essas 4 linhas, vou mandar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou trazer isso para o meu trabalho. Pode fazer isso? Pode. Mas vale? Vale. E qual é o nome disso, professor? Citação direta. Então eu copiei exatamente da maneira que estava lá. Tudo bem? Isso é uma citação direta. Então na aula que vem a gente vai ver alguns exemplos e como fazer isso, como trazer isso para o seu trabalho, tá? O segundo tipo é a citação indireta. Como o próprio nome diz, vai ter alguma travazinha. A citação direta eu copiei do jeito que estava lá, a citação indireta,
que você faz? Você pega, então vamos imaginar que você vai pegar 3 páginas de um autor. Então você leu a página 1, a página 2 e a página 3. Aí você pega a página 1, a página 2 e a página 3 e no seu trabalho faz um resuminho ali e transforma essas 3 páginas em 5 linhas, tá? Então assim, é um trecho do seu trabalho que não foi copiado. Então você não copiou as 3 páginas do outro cara. O que você fez? Você pegou, leu as 3 páginas e fez uma espécie de resumo. Ou seja, você encurtou a história, tá? Com as suas palavras, usando ali, inspirado no que ele disse, você encurtou as 3 páginas em 5 linhas no seu texto. Isso é uma citação indireta. Porque se eu abrir lá na página 1, na página 2, na página 3, eu não vou achar aquelas 5 linhas. Mas se eu ler a página 1, a página 2 e a página 3, eu vou falar, ah, ele se inspirou aqui. Tudo bem? Isso, na língua portuguesa, a gente dá o nome de espécie de uma reescrita, de uma reformulação, tá? A gente chama de uma paráfrase. O que é essa paráfrase? É a ideia de reproduzir com as suas palavras, tá? As ideias, os conceitos, a teoria de outro autor. Então, eu mesclo o texto dele com o meu texto, com as minhas palavras. Vamos pensar o seguinte, tem um exemplo que eu gosto de dar que é bem tranquilo. Imagine que você tenha assistido Titanic. 3 horas e meia de filme. E alguém pede para você contar o Titanic. Conta aí a história para mim. A sua reprodução, se for uma citação direta, a sua reprodução tem que transcrever todos os diálogos, todas as cenas. Então você vai gastar 3 horas e meia contando o Titanic para mim. Agora imagine que eu queira que você conte a história, só que agora você vai contar de forma indireta, ou seja, você vai fazer uma paráfrase, você vai resumir o filme. Você pode contar o filme em 5 minutos, em 10 minutos, em 15 minutos. Você pode usar algumas palavras lá do Eu Sou o Rei do Mundo, do Leonardo DiCaprio, mas você não vai transcrever tudo, você vai resumir, vai sintetizar a história. Paráfrase é isso, tá vendo? Então eu vou pegar um filme de 3 horas e meia e vou conseguir contar para você em 5 minutos, em 10 minutos, em 15 minutos, usando as minhas palavras, mas importantíssimo, importantíssimo, mantendo a ideia do original. Eu não posso contar para você o Titanic e mudar o final. Falo, olha, nesta versão do Titanic ele não afunda, ele não bate no iceberg. Leonardo DiCaprio pula na cabine do comandante e desvia o navio do iceberg. Ou seja, eu desvirtuei a história. Isso não é uma paráfrase. A paráfrase é o quê? Eu mantenho a ideia do original. Eu mantenho a base, a essência do original. Mas eu vou usar sinônimos, em vez de usar as palavras iguaizinhas que estão lá, eu vou usar sinônimos. Eu posso encurtar o texto, posso cortar coisas que eu acho acessórias, tá? Então, normalmente é um trabalho de leitura e um resumo, uma paráfrase, uma citação indireta. Ok? Resumindo o que a gente viu hoje. Então, a gente tem 2 tipos de indicação de fonte. Fonte a gente chama de citação, ok? 2 tipos de indicação de fonte num trabalho científico. Primeiro tipo, citação direta, Ctrl+C, Ctrl+V. Fui lá no original, no livro, no site que eu estou lendo, copiei exatamente como está lá. Citação direta. Citação indireta. Li o site, li um livro inteiro e resolvi fazer um parágrafo, 10 linhas, do assunto. Não copio exatamente as mesmas palavras, há uma mescla entre as minhas palavras e a do autor, mas eu reescrevo, eu reformulo, eu modifico as palavras, mas não as ideias que estão lá nesse trecho que eu li, tá? Isso é uma citação indireta. Na aula da semana que vem, a gente vai falar sobre citação direta, como trazer isso para o seu trabalho, como que a BNT prevê a uma formatação bonitinha, o que eu posso fazer ou não. E a citação indireta fica na aula
do outro sábado aqui, 2 sábados, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não tem ainda atividade avaliativa, ok? Dá uma segurada, tá chegando aí a semana aí de atividade avaliativa, mas por enquanto tranquilo. Assistam aos vídeos, vão aí pensando no que a gente está falando, se você está conseguindo aplicar aí no seu PIC, no seu trabalho, tá? Nos trabalhos aí que você tem que fazer durante o semestre. Essa é a ideia. Espero que esteja ajudando. Certo? Boa semana, força, até mais. Fui!